gentileza, fiquem todos em pé. Vamos neste momento receber o nosso pastor presidente, pastor José Alves, em nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, ou seja, aos Efésios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 1. Éfeso, igreja de Éfeso, livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 1. Nós vamos fazer sempre como fazemos, no culto de ensino. Eu leio um versículo e os irmãos me ajudando com o próximo. Todos encontraram? Amém? Amém. Também quero cumprimentar os irmãos que cultuam conosco aí à distância. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheio e suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem nobreza, nem barcões, nem chocalice, que não convém, mas antes ação de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas têm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque no momento eras trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, fazem o Senhor. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E eu preciso das vossas orações. Quantos mais? Vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua presença, te agradecemos e te louvamos, Senhor, por aqui estar, sabendo que o Senhor é bom, é maravilhoso, e que nessa noite viemos cultuar, oferecer o melhor culto, a melhor adoração a Ti, ó Deus eterno. Fala conosco, seja conosco, cura, entre em nossa casa, em nosso lar, em nossa vida, tudo, Pai, nós cremos e te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, tomamos vossos assentos. Queridos, antes de eu entrar na palavra, eu queria trazer um esclarecimento à igreja de Deus, aos irmãos, porque hoje, irmãos, dia 31, nós comemoramos a reforma protestante. E tem muitas pessoas, inclusive as crianças, apresentaram aqui no domingo, e tem muitos irmãos que não sabem, assim, não conhece sobre a reforma protestante, e ninguém sabe tudo, né, irmãos? Não é feio você não saber nada disso. Irmãos, mas a reforma protestante
tá? O que é isso? Quando Jesus ele vem, até lá em João 4, salvo engano, verso 22, quando Jesus fala assim para a mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Deus promete a salvação alcançada pela lei, lá com Moisés, os judeus. Mas quando Cristo vem e ele morre por nós, inicia-se a igreja cristã. Por que cristã? Que deriva-se de Cristo. Então é uma igreja cristã. E até então, mais ou menos aí, anos depois de Cristo, 1000 anos depois, até um pouco mais, a igreja era uma igreja una. Não tinha igreja católica, igreja evangélica, era uma igreja, e não era chamada católica, era a igreja primitiva, que veio de Cristo, a igreja cristã. Mas o que acontece? Com o tempo, essa igreja começou a se deteriorar. Aquilo que a Bíblia prega como santidade, parou-se de pregar, e a igreja começou a andar por caminhos que não devia, principalmente com o imperador chamado Constantino. Que Constantino, os crentes eram perseguidos, e Constantino, como imperador, começou a defender algumas coisas. E aí ele começou o quê? Ele começou a nomear bispos e pessoas despreparadas. E a igreja ela foi o quê? Cada dia mais a igreja foi se perdendo. Chegou um ponto de vender indulgência. O que é indulgência? Você quer ser perdoado? Paga tanto. O seu pecado é esse pecado? Paga, exemplo, paga R$200. O seu é menor? Paga 100. O seu é maior? Paga 1000. Então quem tinha muito dinheiro era perdoado. Quem não tinha dinheiro era um réu do inferno, porque não tinha dinheiro. Começou assim. E a igreja também começou a misturar-se com política. Igreja e política, política e igreja. E depois começou os dogmas. O que é dogma? É uma verdade não contestada, uma verdade absoluta. Irmãos, a única verdade absoluta é a palavra de Deus e Deus. Nós, como homens, mulheres, não temos verdades absolutas, que nós erramos. Mas a igreja começou a dizer que os ditados, os ditames da igreja, do Papa, era absoluta, ninguém podia contestar. Olha, segundo eles, Maria era virgem antes, depois e continuou virgem. Se alguém contestasse, era herege, ia para a fogueira. Quem contestasse era herege, não podia contestar. E aí Lutero, que é um monge alemão, não foi ele o único precursor da reforma. Ele foi o principal, o exponente principal. Mas teve Calvino, Hus e outros mais. Só que Lutero é a personagem principal, porque rompeu de vez. Então ele foi lá em Wittenberg, na catedral, e colocou lá 95 teses que estava desacordo com a Bíblia, indulgência e outras coisas mais, que ninguém pode vender passagem para o céu, lugar no céu. Ele começou, aí houve um rompimento da igreja católica e chamaram o quê? Lutero de protestante. Aí vem nós, que nós somos dessa verdade. Tanto é que os irmãos que foram jovens há mais tempo, como eu, você ia entrar numa empresa e tinha lá religião protestante, nós vamos chamar de protestante. Depois, com o tempo, foi chamado de crente. Eu sou crente. Hoje temos um nome mais bonito, evangélico. E já tem um mais bonito ainda, agora eu sou gospel. Vai cada vez aí mudando o negócio. Mas na verdade, que protestante? Que protestou contra os desmandos da igreja. E a gente começa a pensar assim, irmãos: será que precisa de uma nova reforma? Porque muitas coisas que lá Lutero protestou, hoje infelizmente acontecem em alguns lugares. Mas Jesus está vindo logo. E isso aí, até quero fazer uma errata, que eu falei século 17, não é século 16, tá? A reforma deu-se em 1517, que está dentro do século 16. Então é isso que é a reforma. Então agora você vai dizer, por que Deus permitiu a reforma? Porque existia pessoas fiéis dentro da igreja primitiva. Porque hoje a igreja não morre de vez.
Então não morre de vez, que a igreja coletiva é um corpo. Mas tem muita igreja, parte individual, muitos membros, que morre. Por que não morre de vez? Porque a igreja não está firmada em homem, não está firmada em ministério. A igreja está firmada em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou a pedra, e sobre essa pedra maior, a pedra grande, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, se a igreja fosse firmada em homem, ela já tinha sido varrida, que o inimigo luta contra ela, pessoas lutam contra ela, mas cada dia a igreja está ali, resistindo, porque está o quê? Na pessoa do Senhor Jesus. Então isso é a reforma. Aí depois vem contra-reforma, vem outra, mas é isso aí que se comemora hoje, 31 de outubro, o dia da reforma protestante, tá? Começou então com Lutero? Não. Alguns, inclusive Russo, foi 100 anos antes de Lutero. Lutero foi o ápice, foi a personagem principal. Martinho Lutero, que era um monge e era alemão. Amém, meus amados? Acho que explicamos, deu para entender, né? Agora, dentro dessa palavra lida, livro de Efésios, que Paulo escreve à igreja em Éfeso, e que posso dizer que é uma epístola universal, embora está dirigida a Éfeso, mas tudo que tem nesse livro é para todo mundo. Ele ensina relacionamento, pai com filho, marido com mulher, empregado com patrão, ele ensina o social, ele ensina que muitas coisas. Então eu digo que é uma carta para todas as pessoas. Quando é que Paulo escreve? Aproximadamente no ano 60, ele está preso em Roma, na sua própria casa. Ele ficou preso na sua própria casa, seria hoje a prisão domiciliar que vocês conhecem. Ele recebia visita, mas não podia sair, e Paulo aproveita e escreve à igreja em Éfeso. E uma das coisas principais que ele fala aqui, já no primeiro que ele fala: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Ele fala: olha, Efésios, crentes de Éfeso, sede imitadores de Deus. Mas lá em 1 Coríntios 11 e 1, ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Deus. Talvez Paulo diz: olha, para ser imitador de Deus é mais difícil, que Deus é muito perfeito, mas eu já melhorei bastante, imita a mim que vai dar certo também, né? Que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo começa aqui censurando. Hoje nós vamos quebrar um paradigma aqui. O que é quebrar paradigma? É quebrar, irmãos, sabe, assim, costume, rotina. Vamos quebrar, depois eu falo por quê. Então, quando Paulo fala sede meus imitadores, aí ele fala algumas coisas. Ele fala: olha, vocês não podem, versículo 3, prostituir, não pode ser impuro, não pode ser avarento. Ele fala: nem nomeia isso dentro de vós. Nomear é falar. Nem fala de prostituição, nem fala de avareza, nem fala de imundície no meio de vocês. Foge disso. Ou seja, se fosse falar hoje, nem no sonho pensa isso. É o que Paulo está dizendo. Nem torpeza. Aí ele começa a dizer um bocado de coisa que você não pode fazer. E nem, além de não fazer, 5 versículo 7. Vamos ver junto? Ele fala que eu nem posso ser companheiro de quem faz tudo isso. Isso, pastor, quer dizer que se o irmão é avarento, é preguiçoso, é tribuloso, tal, tem que correr dele? Não é correr dele, é não fazer o que ele faz, é não ser companheiro naquele erro com ele. Pode ter paz, que temos que ter paz com todos, mas não associar com pessoas que fazem isso. E, irmãos, por que Paulo disse isso? É verdade ou não é que nós gostamos de pegar como, vamos dizer assim, exemplo para nós, vidraça para nós, pessoas erradas? Alguém fala assim: eu faço isso porque fulano faz. Eu faço que o pastor faz. Eu faço que a filha do pastor faz.
é o contrário, tínhamos que ser exemplo, ou exemplificar em pessoas que não fazem, a gente faz em quem faz. Aí Paulo fala, não, olha, não seja companheiro de quem faz coisas erradas, quem mente, quem prostitui, quem é avarento, quem é devasso. Ele começa a falar um tanto de coisa aqui, e ele fala assim, olha, e ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus, não sejais seus companheiros. Então Paulo fala tudo isso. Só que Paulo chega no versículo de número 18, vamos ler junto? Ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, em que há o quê? Mas enchei-vos. Quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, tem alguma tradução que fala em que há dissolução. Pode ver que tem alguma Bíblia aí que fala assim. Então vamos dizer o que Paulo quis dizer com isso. Não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está falando um comparativo sobre a questão do vinho. O vinho, irmãos, no passado, e como hoje também, geralmente as pessoas usavam como símbolo da alegria. Símbolo da alegria. Alguém vai dizer, o vinho tinha álcool, o vinho sempre foi vinho, só a fermentação já tinha. E as pessoas que bebiam como hoje, para esquecer, se é que esquecem, para ter coragem, se é que tem, e para ficar desinibido, aí fica demais desinibido, e tem muito problema. Aí Paulo diz, olha, o vinho pode até trazer uma alegria, só que depois vem contenda, vem briga, vem dissolução, vem tudo que não presta. É Paulo ensinando. Ele fala, ao invés de receber a alegria do vinho, que traz contenda, que traz problema, receba a alegria do Espírito Santo. Então, em vez de encher de vinho para ter alegria, encha do Espírito. Então ele faz aqui uma comparação. Por que ele faz isso? Que ele está dizendo, você não pode prostituir, mas você só consegue preservar puro se você for cheio do Espírito. Você não pode mentir, mas você só consegue isso se você for cheio do Espírito. Você não pode ser devasso, mas você só consegue isso se for cheio do Espírito. Você não pode fazer nada errado, mas você consegue assim só se você for cheio do Espírito. Porque uma casa cheia não tem mais do que preencher. E às vezes, irmãos, é isso que nós temos que entender. Por mais que você lute, que você queira, você fala, olha, agora eu vou vigiar 100%, eu vou me santificar. Você não consegue sem a ajuda do Espírito Santo. Irmão, você não consegue. Por quê? Porque a tentação jaz à porta. A gente faz tanto é, irmão, que eu cito como exemplo, estamos próximos ao final de ano. O que acontece no dia 31? A virada do ano. Quantos de nós, não é assim de conversa, de coração, fazemos um voto, Deus, esse ano eu vou ser mais, vou orar mais, vigiar mais, ler mais a Bíblia, vou mudar. Aí você muda uma semana, 10 dias e depois volta tudo normal, porque a gente não ora. Então, você não consegue. Se o Espírito Santo não te ajudar, você não consegue. Então, aí Paulo diz, em vez de encher de vinho, de coisa que não é boa, que pode trazer uma alegria, mas uma alegria momentânea, pode ser bom, mas é um bom que depois transforma em ruindade, que tem consequência, enche do Espírito, que ele não tem nada ruim, o Espírito é bom. Então ele fala que você precisa ser cheio. E o que é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. E o que o Espírito Santo faz? A primeira coisa que ele faz, Jesus fala, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Santo consolador. Então, quando alguém é órfão e alguém traz ele para si, chama-se adotar, adoção. Então o Espírito Santo nos adotou. Jesus foi embora para a glória e vai voltar, mas falou, olha, eu deixo o Espírito Santo, e ele nos adotou. Então você agora tem o Espírito Santo. Como você tem o Espírito Santo, você tem algumas coisas que é necessário na sua vida. Primeira coisa que você tem, crente cheio do Espírito Santo, ele está tão cheio que ele não tem lugar para picuinha, para coisinha.
coisinhas. Sabe que está cheio de coisinha? É falta do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, não perde tempo com coisinhas pequenas, coisinha reclamação, murmuração. Não. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não tenho lugar para isso. Que eu vou dizer como diz Neemias: eu não posso descer, que eu estou fazendo uma grande obra. Segundo ponto, quando eu tenho o Espírito Santo, ele está dizendo para mim, se eu sou adotado, que agora eu sou filho. Por que agora eu sou filho? Porque quando o homem peca, nós perdemos essa filiação. Mas em Jesus, fomos reconciliados. Então agora você é filho, você é filha. Pelo que clamamos Abba, Pai. A palavra Abba é paizinho. É uma intimidade. Agora, paizinho celeste. Agora você é filho. E se você é filho, você é filha, Jesus está dizendo assim: se o teu pai, a tua mãe biológica, sabe dar boas coisas para você, você pede ovo, não vai dar escorpião. Você pede pão, não vai dar pedra. E o teu pai celestial? Então Deus te dá o melhor. O Espírito Santo fala: você é filha, você é filho. Alguém pode chegar e te acusar. Não. O Espírito Santo: você é filho, você foi comprado. E o Espírito Santo, ele tem coisas mais na nossa vida. O que ele faz? A Bíblia fala que ele intercede por nós com gemidos. O que é um gemidos inexprimível, irmão? Isso acontece comigo e com você. Nós não podemos ser, irmão. Tem pessoas que é hipócrita. O que é ser hipócrita? Pastor, eu nunca estou fraco. Paulo fala: quem fraqueja que eu também não fraqueja. Paulo disse isso. Elias, irmão, ele matou 850 profetas. Depois a mulher lá, Jezabel, manda um recado: perna, para que eu te quero? E era um homem de Deus, irmão. Nós fraquejamos, somos humanos. Aí você vem para a igreja cheio de fraqueza. Aí você dobra o joelho, aí não tem nem palavras. Aí ele começa a interceder com gemidos. Ele começa a gemer por você: pai, é isso que ele precisa, é isso que ela precisa. Aí você começa a entrar no trono da graça. Aí você começa a chorar. Aí você começa a sentir os seus pecados. Aí você começa a sentir um renovo. Aí aquele crente que entrou tudo fraquinho, ele sai de cabeça erguida para mais uma semana, para mais um mês. Por quê? O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E se eu for contar mais a você, o Espírito Santo nos dirige, nos guia. O Espírito Santo nos guia, porque ele também é onisciente. Eu nunca me esqueço, nem posso me esquecer, que garoto eu trabalhava na igreja carregando alguns tijolos para nós fazermos um muro, e esse muro tinha 3,5 a 4 metros, era de arrimo, e nós estávamos ali em plena 3 horas da tarde, e o pastor, que era o próprio pastor e pedreiro, que hoje a gente paga mão de obra, a gente terceirizou. Irmão, é tão gostoso quando fazia, a gente mesmo fazia, conversava, cantava, se conhecia. Hoje não, terceirizou, temos uma empresa e deixamos de ser mais abençoado. Mas é os crentes que faziam isso. As irmãs iam lá, faziam lá o seu pão de queijo, o cafezinho, os irmãos trabalhavam, eles iam levar a garrafinha de café, era uma bênção. Quando deu 3 horas, ele falou: vamos entrar dentro da igreja e orar. Eu falei: pastor, mas eu acabei de fazer a massa, vamos deixar por orar no final do dia? Não, nós vamos orar agora. Deus mandou orar agora. Nós entramos, irmão, quando estávamos 10 minutos de oração, aquele muro veio todo abaixo. Se nós estivéssemos ali, nós tínhamos morrido soterrado. Quem dirigiu ele? O Espírito Santo. Sai daqui, vai, ele nos guia. Então muitas das vezes, irmão, você vai fazer alguma coisa: por que eu mudei de ideia? Não é você que mudou de ideia, não. É o Espírito Santo te dirigiu a mudar de ideia. Isso aconteceu com José e Maria. Eles iam voltar por um caminho, um anjo disse: olha, não volta não, vai por outro caminho, Herodes quer matar ele. Então quem te dirige? Ele te guia, ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo da verdade. Ele é o Espírito Santo, irmão, aquele que batiza. Nós paramos de buscar batismo com o Espírito Santo. O que é batismo? É revestimento. Pastor, eu aceitei Jesus, eu tenho Espírito Santo. Tem, mas você tem também o direito a ser revestido, ser mais cheio, ser mais cheia, ser mais forte. E Jesus batiza com o Espírito Santo. Irmãos,
tempos atrás, quando a gente pensava mais no céu, e a igreja não era tão materialista como somos hoje, a pessoa aceitava Jesus, o que ele mais queria é ser batizado nas águas e com o Espírito Santo. E muitos iam até batizado com o Espírito Santo antes de descer nas águas. E quando chegava o dia do batismo, o pastor dizia: olha, Jesus vai batizar com o Espírito Santo hoje. Irmãos, hoje a gente não busca. Você não vê ninguém buscando o batismo com o Espírito Santo. Buscando casa, emprego, casamento, conta bancária azul, para sair do vermelho, chave daqui, chave dali, cai a muralha ali. Mas, irmão, se você não for cheia do Espírito Santo, não adianta as bênçãos materiais, irmão. As bênçãos materiais nos traz conforto, claro que sim. As bênçãos materiais melhoram a vida material, mas o homem cheio de bênçãos materiais, sem o Espírito Santo, ele é um vazio nele. Irmãos, ele está na igreja, mas tem um vazio, porque falta isso que eu preciso. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Pastor, e por que eu preciso ser cheio do Espírito? Irmãos, estamos vivendo dias maus e cruéis. Dias em que a incredulidade tem aumentado. Tem pessoas duvidando que Jesus volta. Irmão, tem pessoas duvidando que Jesus vai voltar. Tem pessoas achando que morreu, acabou. E estou dizendo crentes. Tem pessoas na igreja achando que a igreja é um organismo social, que a igreja apertou na igreja. Não, irmãos, Jesus vai voltar. E é o Espírito Santo que diz para mim: olha, Jesus vai vir. O noivo diz vem, o Espírito diz vem, e quem tem sede diz venha o teu reino. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pastor, e por que ser cheio do Espírito Santo? Você já conversou com algum crente? Eu falei que nós oscilamos, sim ou não? Oscilamos. Mas já conversou com aquele crente? Pastor, eu estou fraco, faz uma oração por mim. Irmão, não tem essa oração. Pastor, não tem oração para fortalecer? Tem, mas oração constante, oração demorada, oração duradoura. Não tem, Jesus, pastor, hoje já me fortaleci. Não, irmão, é você que tem que orar, lutar, igual Jacó fez com o anjo. Eu quero ser cheio, eu quero renovar, eu tenho que sair dessa mesmice, eu tenho que sair dessa água rasa, eu tenho que ir mais profundo, eu tenho que mergulhar. Então é orar. Não tem ser cheio do Espírito Santo sem oração. Ninguém é cheio do Espírito Santo sem orar, irmãos. Não existe. E também outro ponto da igreja moderna, que nós não oramos mais. Você percebeu? Chega domingo no culto, tem meia dúzia orando aqui no púlpito, e quantas pessoas oram na igreja? De 50 ou de 100 ou de 200? 3. O resto sentado mexendo com o celular durante a oração, não ora. Irmão, se ele não ora na igreja, ele vai orar em casa? Não, diga para mim. Se ele não ora na igreja, ele vai orar em casa? Pode ser, claro que não, irmão. E como é que tem crente sem oração? Como é que tem o Espírito Santo sem oração? Pastor, mas oração é ruim. Uma oração não é ruim. É ruim quem não exercita nela. É igual, você nunca correu. Corre 10 quilômetros, você vê se no outro dia você não fica uma semana de atestado em casa. Você fica. Mas corre um dia 500 metros, outro dia 1.000, a outra semana 1.500, daqui a pouco você corre os 10 e quer correr 20, que você está treinado. A oração é a mesma coisa. A oração é um exercício, a gente exercita na oração. Tira da sua casa todo dia 15, 20 minutos de oração. Quando chegar na igreja, seja o primeiro a dobrar o joelho. Eu quero sentir a presença de Deus. Deixa alguém do lado conversar, sentar. É você e Deus, dobra o teu joelho. Sem oração não dá. Irmãos, eu não quero falar mais, que eu falei que nós vamos quebrar um paradigma e nós vamos orar. Deus colocou em meu coração que nesta noite nós vamos orar. Tem 20 minutos para nós orarmos. E nós vamos buscar o Senhor. Irmão, e nessa oração fala assim: Senhor, me enche. Você está precisando ser cheio do Espírito Santo. Eu estou triste, o Espírito Santo tira. Eu estou angustiado, o Espírito Santo tira. Eu estou fraco, o Espírito Santo fortalece. Eu estou desanimado, Deus te dá ânimo. Eu estou aborrecido, o Espírito Santo tira o aborrecimento.
Então dobra o teu joelho, vamos orar. Mas só, ora do jeito que você sabe, do jeito que você ora, Deus vai te ajudar. Só não fica de boca fechada. Pastor, eu não tenho palavra. Geme, dá aleluia, dá glória, dá graça. Vamos orar. Começa você a tua oração, dobra o teu joelho. Pastor, vai orar no microfone? Não, oração individual é você e Deus. Oração coletiva a gente faz em pé. Oração de joelho é você e Deus, eu e Deus. Vamos orar.